Salve, salve galera, estão preparados para mais uma aulinha de biologia? Se você está gostando dessa série de vídeos, se está te ajudando de alguma maneira, dá o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, com seus colegas, assim você nos ajuda e nos estimula a estar continuando essa série de vídeos. O assunto de hoje, novamente ele foi trabalhado no Enem de 2019. Ele é um assunto até mais trabalhado junto com as disciplinas de Química e de Física, com alguns cálculozinhos. Mas a biologia também pode trabalhar esse assunto de alguma forma. E hoje a gente não vai se dedicar tanto aos cálculos, a gente vai tentar se dedicar à parte mais biológica da coisa. O assunto de hoje é densidade. Lá na Química e na Física, a densidade ela aparece com alguns cálculos de massa sobre volume. Na verdade, a densidade ela determina cientificamente, por exemplo, o que flutua e o que afunda. A água ela tem uma densidade de 1,0 gramas por centímetro cúbico. E os óleos vegetais, de maneira geral, têm uma densidade de aproximadamente 0,9 gramas por centímetro cúbico. Então a água, por ser mais densa do que os óleos vegetais, quando eu coloco água e óleo no mesmo recipiente, o óleo fica na superfície, porque ele tem 0,9 gramas por centímetro cúbico, e a água ela fica numa profundidade maior, justamente porque ela tem uma densidade um pouco maior do que o óleo. Quando eu adiciono açúcar, por exemplo, o açúcar ele não vai ficar na superfície, o açúcar ele vai afundar, porque o açúcar ele tem cerca de 1,57 gramas por centímetro cúbico. O que eu estou querendo dizer com esses valores? Se eu pegar o mesmo volume, o que é volume? Volume é um espaço ocupado por um determinado material. Se eu pegar o mesmo volume para diversos tipos de materiais, existe uma quantidade específica de massa para esse volume. Então estou pegando o mesmo volume, 1 centímetro cúbico, isso significa que 1 centímetro de altura, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de profundidade de qualquer material, eu vou ter uma quantidade específica de massa, uma quantidade específica de matéria nesse 1 centímetro cúbico. Então a água ela tem 1 grama de matéria, 1 grama de matéria dentro desse centímetro cúbico. Os óleos vegetais eles têm 0,9 gramas, ou seja, ele é menos denso do que a água, por isso que ele fica na superfície. Aí novamente o açúcar ele tem cerca de 1,57 gramas por centímetro cúbico. O sal, por exemplo, ele tem cerca de 2,16 gramas por centímetro cúbico. O ouro ele tem uma quantidade de cerca de 19,3 gramas por centímetro cúbico. Então esse conceito de densidade nos ajuda a determinar cientificamente o que flutua e o que afunda, o que é mais denso, o que é menos denso. Quando nós apresentamos a massa em gramas ou em quilogramas, às vezes dá a entender que a massa e peso é a mesma coisa, mas na verdade o peso, cientificamente falando, ele multiplica a massa pela gravidade do planeta Terra, do ambiente que nós estamos. Por exemplo, a nossa massa ela não se altera se nós formos para a Lua, por exemplo. Se eu tenho 60 quilos de massa, eu vou continuar tendo 60 quilos de massa na Lua. Só que a gravidade da Lua é menor do que a gravidade da Terra. Então a gravidade da Lua multiplicada pela nossa massa vai dar um peso menor. Por isso que os astronautas ficam, de certa forma, flutuando por conta dessa gravidade da Lua, que é diferente da gravidade da Terra. O leite de vaca, que é um alimento lá dos bezerrinhos, mas que é utilizado em diversas culturas e sociedades pelo mundo. O leite, na verdade, de vaca ele é uma mistura de água, gorduras, açúcares, sais. Então o leite ele tem uma densidade de cerca de 1,028 a 1,034. Essa é a densidade do leite integral. Então o leite integral ele é feito por essa mistura de substâncias. E aí, inclusive, quando eu tenho um leite desnatado, que é um leite onde eu retiro a gordura, ou seja, que eu estou retirando materiais que têm uma densidade inferior que a água, a densidade do leite ela tende a aumentar. A densidade do leite desnatado ela é acima de 1,034. Mas essa é a densidade do leite. E a densidade do leite ela é utilizada, inclusive,
em análises e testes, a densidade do leite ela é avaliada para determinar se esse leite teve adulteração ou não teve adulteração. Por quê? Se ele tem uma densidade, vamos estipular aqui um valor de 1,034, se eu adicionar a água, que seria o método, digamos, mais comum de adulterar o leite, esse leite vai ficar com uma densidade inferior do que ele geralmente é, porque ele vai se aproximar da densidade da água. Se eu adicionar açúcares, sais ou farinhas nesse leite, a densidade tende a aumentar, porque a gente já viu que a densidade do açúcar é um pouco maior do que a densidade do leite e da água, por exemplo. Então, na adulteração do leite, geralmente eles adicionam água, né, para aumentar o volume, para aumentar o espaço ocupado por esse leite, e pode-se inclusive adicionar açúcares e sais. É complicado esse tema, porque se eu fizer uma mistura, eu não, porque eu não tenho esse poder e jamais ia fazer uma situação dessa, mas se alguém adulterar o leite industrialmente, ele pode inclusive colocar quantidades exatas de água e açúcar, por exemplo, e ficar no mesmo valor de densidade que o leite já tem. Então aí fica difícil de detectar através da densidade se esse leite teve adulteração ou não. Vamos direto para a questão. É uma questão até de certa forma polêmica. Alguns alunos acharam aí a questão um pouco polêmica, mas a gente vai tentar trabalhar e desvendar os mistérios dessa questão. Bora para a questão? Questão 98, Enem 2019, caderno amarelo. Um laudo de análise de laboratório apontou que amostras de leite de uma usina de beneficiamento estavam em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação. Foi observado que a concentração de sacarose era maior do que a permitida. Qual teste listado permite detectar a irregularidade descrita? Letra A, medida da turbidez. Letra B, determinação da cor. Letra C, determinação do pH. Letra D, medida da densidade. E letra E, medida da condutividade. Então vou deixar um tempinho aí, quem quiser analisar melhor a questão, dá um pause no vídeo. Na verdade, para responder essa questão, você precisa saber algumas informações importantes. O que é sacarose? Sacarose nada mais é do que açúcar, o açúcar normal que a gente tem em casa. Então, está dizendo aqui que foi observado que a concentração de sacarose era maior do que a permitida em um leite de alguma usina de beneficiamento. A primeira situação polêmica aqui que aparece nessa questão é justamente essa. Na verdade, o leite integral ele não deve conter quantidade nenhuma de sacarose. Ele fala aqui que foi observado que a concentração de sacarose era maior do que a permitida, quando na verdade não é para ter concentração nenhuma de sacarose, porque a gente precisa lembrar que o leite ele possui o açúcar lactose, que é diferente da sacarose, que é um assunto que a gente pode trabalhar até em um outro vídeo, mas na verdade o leite em si não contém sacarose. Mas ele diz aqui que foi analisado esse leite e que esse leite continha quantidade maior de açúcar ou de sacarose do que a permitida. E aí ele questiona qual teste listado permite detectar a irregularidade descrita. Como a gente discutiu aqui no vídeo, com certeza você assinalou a letra D, que é a medida da densidade. Através da medida da densidade, se eu colocar açúcar nesse leite, a densidade desse leite tende a aumentar. E como o leite tem um valor específico, eu consigo determinar se esse leite foi de certa forma adulterado ou não. Mas aqui vem outra questão polêmica. Através da medida da densidade, eu não tenho como determinar se foi açúcar que colocaram nesse leite, se foi sal, se foi algum outro tipo de farinha. Então, na verdade, eu só consigo detectar que esse leite está alterado, que esse leite de certa forma foi alterado, mas eu não consigo determinar exatamente que foi através da adição de açúcar. Mas vamos analisar um pouco as outras alternativas. A letra A falava sobre medida da turbidez. E quando eu adiciono açúcar, isso a gente pode verificar até quando eu adiciono açúcar em um copo de água, a água não vai ficar mais turva por conta da adição do açúcar. Então a medida da turbidez não seria ideal
para analisar a adição de açúcar ou não. A determinação da cor mais ou menos tem a mesma relação com a medida da turbidez, não vai ser alterada por conta da adição do açúcar. A letra C fala sobre determinação do pH. De fato, o pH também é um tipo de teste utilizado nos leites. Mas, na verdade, quando eu faço testes de pH no leite, é para determinar se esse leite, na verdade, já está em processo de fermentação. Porque se ele estiver em processo de fermentação, é formado o ácido lático, que aí vai acabar diminuindo o pH desse leite. E a letra E falava sobre medida da condutividade. E condutividade elétrica não vai ter relação nenhuma com adição ou não de açúcar. Então, de fato, era a letra D. Apesar de ser uma questão polêmica, a única alternativa que se encaixa dentro dessa questão seria a medida da densidade. Agora, se de fato eu quiser saber o que foi adicionado, se foi sal ou se foi açúcar nesse leite, eu preciso fazer um teste mais específico do que somente a determinação da densidade. Inclusive, o aumento da densidade do leite também pode ser determinado somente pela retirada da nata, né, da gordura do leite. Como a gente já falou aqui, a nata, a gordura do leite, ela tem uma densidade menor do que o leite em si. Então, se eu retiro elementos com densidade menor, a tendência é que agora esse leite fique com uma densidade maior do que o normal. Então, na verdade, através da medida da densidade, eu posso ter diversos tipos de adulteração nesse leite, não somente a adição da sacarose. Mas espero que eu tenha ajudado a vocês responderem essa questão de certa forma. E a dica que eu dou para vocês, estudantes, é: fiquem tranquilos na hora de fazer a prova. Respirem fundo. Essa prova não determina de fato quem vocês são, mas é importante ter tranquilidade na hora de resolver a questão e tentar relacionar o assunto, o tema da questão, com aqueles conhecimentos que você adquiriu lá estudando no ensino médio e assistindo os nossos vídeos. Só como curiosidade, o aparelho utilizado para medir a densidade do leite é chamado de termolactodensímetro. E aí, através desse aparelho, eu coloco o leite numa temperatura específica e aí eu vou conseguir medir a densidade do leite. Alguns trabalhos para detectar a presença ou não de sacarose no leite utiliza o ácido clorídrico. E aí coloca em banho-maria esse leite em banho-maria fervente por 1 minuto, adiciona esse ácido clorídrico e aí a coloração do leite vai se alterar com a presença da sacarose nesse leite. Então aí esse seria um tipo de teste específico para a detecção da sacarose no leite. Então é isso, galera. Apesar da pequena polêmica aí da questão, a gente conseguiu discutir um pouco das alternativas. Conseguimos demonstrar aí a alternativa correta, a resposta correta dessa questão. Espero que ajude vocês de alguma forma, que vocês fiquem bem, fiquem com saúde, e na próxima semana a gente vai tentar trazer um novo tema, um novo assunto da biologia que é trabalhado no Enem. Fiquem bem, saúde, tchau!